vamos falar um pouquinho de medicamentos. O que fazer com os medicamentos aí fora da validade? O que normalmente as pessoas chegam para você e comentam que fazem com esses remédios? O primeiro cuidado que todo usuário do medicamento deve ter é, inicialmente, adquirir um medicamento sobre uma receita médica, né? Sempre com orientação médica. Em segundo plano, o mais importante é ter esse medicamento armazenado corretamente dentro de casa, né? Ter sempre aquele cuidado de deixar fora do alcance das crianças, de idosos, e a partir do momento que ele esteja bem condicionado, ele pode ser utilizado até a sua data de validade. E, portanto, um dos critérios principais, além do armazenamento, é manter os medicamentos sempre na sua caixinha original, que vai ter condições de estar controlando a sua validade, porque em toda a caixa é obrigatório ter o prazo de validade. Acontece muito das pessoas tirarem esses medicamentos da caixa. Pois né? é. Isso acontece bastante. Isso, e daí fica sem um critério de segurança, né? Porque aonde que ela vai ter a informação da validade desse medicamento. Então, o importante é estar sempre bem embalado e bem condicionado dentro de casa. Certo, um problema gravíssimo são os remédios vencidos, que é algo que complica bastante a vida de muitas pessoas. O que acontece com uma pessoa se de repente ela ingere esse medicamento vencido? Isso. A questão do medicamento vencido depende muito de organismo para organismo. Muitas pessoas que façam essa ingestão pode ter algum agravante tipo gastrointestinal, né? Mas o pior de tudo é a questão do efeito terapêutico. A partir do momento que o medicamento está com a sua validade vencida, né, provavelmente o usuário não vai ter o efeito terapêutico esperado. Correto. Agora, o que fazer com esses medicamentos? Por exemplo, lá, normalmente as pessoas têm a sua caixinha, a sua farmacinha aí em casa, né? Isso. E tem muitos medicamentos que você acaba esquecendo que existem. Né? Muitas vezes você vai no médico, o médico acaba te receitando outros medicamentos que às vezes são os mesmos que estão na caixa, só que com nomes diferentes. Isso acontece bastante. Mas você consome e vai esquecendo esses medicamentos na caixinha. Quando você vai fazer aquela limpa, que deve ser feita sempre, que muitas pessoas não fazem, tá lá, vários medicamentos fora de validade, muitos você acabou usando. O que fazer nesse momento? O descarte dos medicamentos vencidos, a partir do momento que você tem a informação de que ele está fora da validade, então o ideal, mantenha dentro de um saquinho plástico e nos principais pontos da cidade, nos terminais, e existe uma programação da prefeitura que pode ser acessado pelo site, onde, conforme o dia, um caminhão de coleta vai estar disponível nesses terminais, nos principais terminais de Curitiba, que vai estar recolhendo não só os medicamentos vencidos, mas pilhas, cartuchos, todo esse lixo químico que eventualmente a gente pode estar descartando no lixo comum, ou no lixo reciclável, ou em pia, em vaso sanitário. Isso não é aconselhável, porque tem outras consequências piores esse descarte incorreto. Tá? Então, o que é ideal? No site da prefeitura ou no telefone que tem disponível da prefeitura, no próprio site pode estar sendo investigado, tem os dias das 7 às 15 horas, onde os caminhões vão estar disponíveis para esse tipo de coleta. Essa é a destinação melhor que tem para os medicamentos vencidos. Certo. O que fazer quando as crianças acabam consumindo esses remédios? Porque para uma criança pequena, aos seus 4 anos, nada mais é do que um brinquedo. Na verdade, acaba consumindo esses medicamentos, eu creio que seja ainda pior se eles estiverem vencidos, né? O que fazer nesse momento? A primeira coisa é a precaução dentro de casa, não deixar ao alcance das crianças, né? Essa é a primeira, é a base de tudo. Enfim, se ocorrer um acidente como esse, a primeira coisa é procurar um pronto-socorro, um posto de saúde ou um pronto-socorro imediatamente. Né? Todas as soluções caseiras não são aconselháveis. Né? O ideal é que se procure uma orientação profissional
mesmo, num posto de saúde, por um médico ou num pronto-socorro, é o melhor caminho a seguir numa situação desta. Maria Ângela, o que os hospitais fazem com os medicamentos vencidos? Isso. Que são um número muito maior do que nós temos em casa. Muito maior, isso. Nós temos um descarte correto, que é a orientação como ser feito. Tem lixo próprio, tem a cor do saquinho próprio. Então, tem todo um cuidado, treinamentos intensivos sobre esse tipo de descarte. Além disso aí, nós temos o local próprio no hospital, onde fica armazenado esse tipo de medicamento. E todo hospital deve ter, né, uma empresa contratada que faz a coleta desses medicamentos e dá a destinação própria, né? No caso aqui de Curitiba, nós não temos empresas que tenham condições de fazer a incineração desse lixo químico ou tóxico, né? Então, essa empresa vem, faz a coleta desse lixo e dá uma destinação final de incineração, inclusive fora daqui de Curitiba. Certo. Agora, quem não conhece aí uma farmácia de hospital deveria conhecer, que é algo incrível. São prateleiras e mais prateleiras de medicamentos. Como é que é controlado a data de validade de cada medicamento no hospital? Eu imagino que isso seja uma tarefa árdua, né? É, tarefa árdua. Fora a questão da informatização, né, a tecnologia ajuda muito. Hoje em dia a gente tem tudo com código de barras, né, e um sistema próprio que nos auxilia nesse tipo de controle, né. Afora isso, não descarta a responsabilidade do farmacêutico estar pessoalmente cuidando desse tipo de tarefa. Então, nos postos de enfermagem, aonde o medicamento vai para ser administrado no paciente, toda a parte do acondicionamento, né, os medicamentos que são termoláveis, que são termosensíveis, que precisam de uma temperatura adequada, esse tipo de trabalho, o farmacêutico tem que estar atento, tem que estar cuidando, tem que ter como rotina, né, nas suas tarefas diárias. E dentro das farmácias, porque normalmente um hospital, né, de médio a grande porte não tem uma farmácia só, são várias. Exato. Né? Então, esse tipo de coisa, além da tecnologia, né, dos sistemas informatizados estarem nos ajudando nesse controle, nós temos que ter a vigilância em cima de todo o armazenamento da farmácia, até visual, né? Então, nós temos uma escala, né, e os nossos auxiliares nos auxiliam, existe um cronograma, e a partir daí a gente faz um controle visual também de todo o estoque. Então, além da parte informatizada, nós temos o controle visual também, porque muitos medicamentos nós não encontramos ele sendo produzido pelas indústrias farmacêuticas, né? Então, tem muitos que são manipulados em farmácia de manipulação, e esses têm uma validade mais curta. Isso é até importante para a população também. O medicamento manipulado, né, por ele não passar por todo aquele processo que passa numa indústria farmacêutica, ele tem o prazo de validade reduzido. Então, com esses, a gente tem que ter mais cuidado ainda. Olha só, boa dica essa, hein, Maria Ângela? O que a gente faz se a gente chega numa farmácia e compra um medicamento vencido e não percebe que ele está vencido? Isso. Nós temos o Conselho Regional de Farmácia, que é um órgão bastante atuante, né, aqui em Curitiba, no Paraná. Ele tem um trabalho intensivo em cima da questão da legalização das farmácias, né, das funções que a farmácia exerce junto à população. Fora o Conselho Regional de Farmácia, que tem o site também, que pode ser acessado, que tem como passar e-mail e está relatando esses casos, nós temos a vigilância sanitária, que também é bastante atuante, bastante presente nas farmácias, né? Então, a partir desse momento, como é obrigatório a presença do farmacêutico dentro das farmácias, esses dois órgãos, né, controladores, tanto o conselho quanto a vigilância, têm condições de estar atuando em cima dessa farmácia que, porventura, tenha praticado esse tipo de comércio, né, que é impróprio.